fazer a nossa retrospectiva da nossa aula aí sobre as reações com hidrocarbonetos? Vamos lá para o slide para a gente ver o que nós vimos para relembrar melhor. Bora lá. Nós estamos falando da primeira parte das reações orgânicas de hidrocarbonetos. Nós vimos que nos alcanos nós temos somente reações de substituição, e aí sempre vai substituir um hidrogênio e formar pelo menos mais um outro subproduto, porque o hidrogênio ele sai da reação. Então ele vai se ligar ao elemento que estiver sobrando lá dos reagentes. E isso vale para halogenação, isso vale para nitração, sulfonação, que são as reações que ocorrem aqui com os nossos átomos de carbono nos alcanos. Qual é o ponto? As substituições, elas têm mais probabilidade de acontecer nos carbonos terciários, seguido dos carbonos secundários e, por último, nos carbonos primários, tá? Então, se você tiver ali cadeias carbônicas que são ramificadas, lá no teu carbono terciário é onde vai ter a substituição do hidrogênio. Os alcenos, por sua vez, eles não sofrem reações de substituição. Eles vão sofrer reação de adição. E aí a gente vai ter a quebra da ligação dupla e a adição dos elementos aos dois carbonos da dupla ligação para formar um produto saturado. E aí você tem que ter a atenção que quando a gente estiver falando da adição de hidretos de halogênios lá, o que vai acontecer? O hidrogênio tende-se a se ligar ao carbono mais hidrogenados. Os alcinos também vão sofrer reação de adição. Porém, você tem que ficar atento à quantidade de mols dos reagentes que vão participar dessa reação. Por quê, professora? Porque como são ligações do tipo tripla, se eu tiver só um mol de água, como aqui é o caso da adição de água nos alcinos, eu vou formar, nesse caso aqui, um único produto, que é um aldeído, mas quando eu tiver situações de halogenação ou ainda adição de hidrogênios, você tem que observar que quando eu adiciono apenas um mol de uma substância, eu quebro apenas uma das ligações triplas. Vai sobrar uma ligação dupla aí, tranquilo? E os dienos? Os dienos, gente, nós temos que observar que eu tenho duas duplas ligações. Então, em algumas situações, em muitas situações, para falar a verdade, nós podemos ter a ocorrência de mais de um tipo de produto. E aqui também a quantidade de mols dos nossos reagentes vai interferir no produto obtido. Tranquilo? Então, galerinha, agora respirem, relaxem, calma, agora é a sua vez. Vai lá na sua atividade de sala, eu vou aguardar vocês aqui para fazer o nosso Tirando Dúvidas. Boa prova, boa atividade. Eita, que teve gente que quase infartou quando a professora falou boa prova. É só uma pegadinha, só de leve, só para ver se tu tá atento. Vamos lá para o nosso Tirando Dúvida? Vamos fazer aqui a resolução da nossa atividade de sala. Olha só, na questão de número 1, diz o seguinte: reações que envolvem hidrocarbonetos são transformações químicas nas quais os compostos orgânicos conhecidos como hidrocarbonetos participam. Beleza. Essas reações podem ser classificadas em diferentes tipos, dependendo das condições e dos reagentes envolvidos. Aí vem a hidrogenação catalítica de um composto orgânico com 5 ou mais átomos de carbono é possível desde que esse composto apresente cadeia carbônica 2 pontos. Primeiro ponto que a gente tem que observar, que ele está falando de hidrogenação. Gente, o que é hidrogenação?
É a reação do teu hidrocarboneto com hidrogênio. Com hidrogênio. Então, um alcano vai sofrer hidrogenação? Não. Por quê? Porque o alcano não sofre lá a reação de substituição? Eu vou substituir um hidrogênio pelo outro? Não. Então, as alternativas que trazem, como por exemplo aqui a letra B, uma cadeia alifática, saturada, heterogênea ou cíclica, não serve. Porque a saturada é um alcano. E o alcano não vai sofrer hidrogenação. Eu não preciso que a minha cadeia, por obrigação, seja saturada. O que ela tem que ter para eu poder ter a adição de hidrogênios? Ela tem que ter dupla ou tripla ligação. Então, ela tem que ser insaturada. Seja insaturada alifática, aberta, ou saturada de cadeia cíclica. Mas ela tem que ter insaturação, ela tem que ser insaturada. E por isso que a letra A nessa questão é a única correta. Ah, professora, então ela não pode ser homogênea? Pode, mas obrigatoriamente eu tenho que ter a insaturação para poder ter a hidrogenação catalítica desse composto, entendeu? Por isso que a nossa letra A é a alternativa correta. Para que ocorra uma hidrogenação catalítica, é necessária a presença de uma insaturação, onde ocorra a quebra da ligação π, que é mais frágil, entre os átomos de carbono, para aí sim ter a adição de hidrogênio. Se eu tiver lá uma cadeia que é saturada, como que eu vou substituir um hidrogênio por outro? Não dá, né? Por isso que a letra A é a única que realmente se enquadra como resposta correta para esta questão. Tranquilo? Vamos lá. Letra B. Na letra B, ele deu uma reação bem simples, ó. A reação abaixo é classificada como? Pá. Só deu a reação, a representação da reação e pediu para a gente classificar como sendo de eliminação, adição, transesterificação, saponificação ou substituição. Como que eu vou saber, professora? Não está me dizendo nada, eu não entendi nada ali. Como que eu sei qual é o tipo de reação? Vem comigo. Vamos aqui, quem são os reagentes? É o benzeno e o ácido sulfúrico. É uma reação de sulfonação, vai formar ali um grupo sulfônico, lembra? Esse nosso benzeno é quem? Eu não desenho bonito não, mas eu espero que vocês entendam. É esse cara aqui, ó. Aí tem uma dupla aqui, outra aqui. Ele vai ter o quê? Se ele já tem 3 ligações, ele vai ter um hidrogênio para cada átomo de carbono, certo? Observem aqui. Ai, você deve pensar, já sei, é uma reação de adição. Aí eu vou perguntar por que, você vai me dizer. Porque ele tem ligação dupla. Boa observação. Mas tu prestou atenção que o produto formado, todas as ligações duplas estão intactas? Então eu não tive quebra de ligação dupla. Mas, se você observar, o oxigênio aqui, ó, porque ficou isso aqui, ó, quando vai formar lá o grupo sulfônico, fica isso aqui, né? A gente desmembra assim, esse cara vai reagir com o benzeno e com o que sobrar lá do benzeno, e esse é o cara que se ligou aqui, não foi? Não é isso? E sobrou quem mais? Mais água. Significa dizer que o hidrogênio desse carbono aqui, esse hidrogênio aqui, ele foi substituído pelo grupo sulfônico e interagiu com a hidroxila, o HO, formando água. Então, observe que eu não tive adição, eu não tive quebra de nenhuma das ligações, eu tive uma
substituição de um dos hidrogênios. E a gente sabe disso porque quando a gente olha aqui, ó, o nosso benzeno tem as insaturações intactas. Porém, eu tenho a formação de um subproduto, que é a água, que significa dizer que um dos hidrogênios do nosso benzeno, que é aqui, foi substituído. Por isso que a resposta correta é a letra E. É uma reação de substituição. A gente observando aí, consegue ver que nós temos, né, o grupo sulfônico que foi que foi colocado lá no anel pela substituição do nosso hidrogênio. E agora vamos para a nossa questão de número 3. Essa questão, gente, ela requer um pouco mais de atenção, porque como eu falei para vocês, em muitos momentos nós vamos trabalhar com nomenclaturas, né? Na anterior, a gente conseguiu observar a reação, a gente viu as estruturas e tudo mais. Só que nessa questão aqui de número 3, a gente traz as nomenclaturas. E a partir dos nomes, você tem que observar qual é a resposta correta. Se você domina, você vai olhar, vai ver logo só no olho, ó, só no olho, vai saber qual é a resposta certa por eliminação, digamos. Mas se você não domina, o que você vai ter que fazer? Vai ter um trabalho a mais, que é pegar cada uma das estruturas da A até a letra E, fazê-las ali no cantinho, para depois observar qual é a que corresponde ao que o enunciado quer. Então, tem que ter muita atenção nessa parte das nomenclaturas quando a gente estiver trabalhando as reações orgânicas, tranquilo? Vamos lá para a gente ler o enunciado juntos? Questão número 3, se liga no Enem. As reações de hidrólise, que são reações de hidratação, de alcenos, são muito utilizadas por algumas indústrias para a produção de determinados tipos de álcools. Olha lá. Então, ele está dizendo o quê? Que eu tenho um alceno que vai sofrer uma hidratação. Então, eu vou ter a reação do alceno mais água, que vai formar quem? Vai formar um álcool. É isso que ele fala, que ela é muito utilizada na indústria para a produção de determinados tipos de álcool. Um exemplo dessas reações é a hidrólise ácida do metilpropeno, que origina um álcool terciário chamado de metilpropan-2-ol. Beleza, ele deu lá o exemplo. O nosso metilpropeno formou um álcool terciário, metilpropan-2-ol. Por que é um álcool terciário, galera? Muita atenção nesses exemplos. Ó, o propeno, ele seria esse cara aqui, né? Aqui 2, aqui 1, seria, né? E aqui 3, propeno. Como ele está dizendo que é um metilpropeno, isso significa dizer que esse hidrogênio aqui foi substituído por um grupo metil. Professora, como que a senhora sabe que o metil é nesse carbono e não é nem dos outros dois? Porque se ele vier nessa extremidade ou nessa, ele já não é o metilpropeno, ele já vai ser o buteno. Então, muita atenção nas nomenclaturas. Esse cara aqui reage com a água para formar o metilpropan-2-ol. O que ele está querendo dizer aqui para gente? Que nós tivemos aí a substituição ou a entrada da nossa hidroxila aqui, ó, entre esses carbonos. Mas o que ele quer? Ele quer saber qual destes aqui, qual destes compostos abaixo também irá originar ou dar origem
a um álcool terciário, quando for hidratado na presença de ácido. O que é um álcool terciário? O álcool terciário é um álcool que vai estar com a hidroxila ligada a um carbono terciário. Esse carbono aqui é um carbono terciário, ou seja, ele está ligado a outros 3 átomos de carbono. Quando a hidroxila se liga a ele, forma um álcool terciário. Onde a senhora quer chegar? Vamos lá. Isso significa dizer que dos nossos etenos, para ele formar um álcool terciário, eu preciso ter a minha ligação dupla entre o carbono 2 e o carbono 3. Porque senão eu posso formar um álcool, só que ele vai ter uma grande tendência de ser um álcool primário, onde ele vai se ligar ao carbono da extremidade. Então, se a nossa ligação dupla estiver, vamos fazer aqui rapidinho, ó. Vamos pegar esse aqui, o 3-metil-pente-1-eno. Vamos fazer os 5 carbonos, né? São 5 átomos de carbono. O metil está no carbono 3, vou dizer que esse é o carbono 3. A ligação dupla está no carbono 1, então está em 1 e 2. E o resto eu vou preencher com hidrogênios. Quando ocorrer a reação do álcool com o nosso alceno, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que a hidroxila vai se ligar ao carbono aqui do meio e o hidrogênio ao carbono mais hidrogenado. Então, eu vou ter um álcool que vai ser secundário, porque esse carbono aqui é secundário. Para ser um álcool terciário, ele tinha que se ligar ao carbono da hidroxila. Então, ao carbono da ramificação, perdão. Então, nesse caso aqui, o único composto que a ramificação está presente ao carbono onde a nossa hidroxila vai se ligar é a letra D, onde a gente tem ali o 2-metil-but-2-eno. Então, ele é a nossa alternativa correta. Observando aqui a questão, você observa que aqui onde tem hidrogênio, quem vai se ligar? O hidrogênio, a regra de Markov-Nikov. O carbono que não tem hidrogênio, porque tem aqui o metil ligado a ele, vai vir quem? A hidroxila. E aí eu vou ter a formação de um álcool que a gente chama de álcool terciário. Galerinha, a gente vai fechando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido. E a gente vai se ver na aula que vem, onde nós vamos ter mais reações com hidrocarbonetos. Até lá!